Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquina de lavar aqui do Portal. E hoje eu vou explicar para você porque o correto é você fazer a carga de gás por massa. Por massa, quer dizer, por peso, certo? As geladeiras, principalmente as domésticas, elas trazem uma etiqueta no qual elas dizem o tipo de gás e elas dizem também qual a quantidade de gás por peso, certo? Então tem muita gente que diz, não, eu prefiro fazer a carga de gás por pressão. E hoje eu vou te explicar que a pressão ela pode te enganar, porque a pressão ela varia de acordo com a temperatura, o peso não. O peso ele é constante, então você pode fazer a carga por peso num dia mais frio, ou num dia mais quente, ou num dia muito quente. E se você faz a carga por peso, não tem erro. Quando você faz por pressão, você pode ter problemas. Quais são os problemas? Num dia mais frio, você vai ter a tendência de colocar gás demais. Num dia mais quente, você vai ter a tendência de colocar gás de menos, porque a pressão se altera de acordo com a temperatura. E hoje a gente vai fazer uma experiência bem legal aqui com vocês, tá bom? E espero que vocês gostem, certo? Vamos lá, o que eu fiz? Eu coloquei uma garrafa, já está vários dias, porque eu esqueci, essa experiência já era para ter feito há um tempão, mais de um mês. Então eu coloquei uma garrafa de gás, uma garrafa igual a essa daqui, da Freon, com R134. Não é essa daqui, está vazia, que eu coloquei, tem gás. Não sei se está totalmente cheia, mas a gente vai fazer uma experiência com ela. Então ela está no freezer, não é um freezer, é um frigobar. Coloquei naquele congeladorzinho do frigobar, então ela deve estar bem fria, tá certo? Estou inclusive aqui com o meu termômetro, tá? Aquele termômetro, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a colocar dois sensores. Ele vem com um sensor só, né? Ele vem com um sensor externo e vem com um sensor interno. Então, eu fiz um vídeo há um tempo atrás ensinando você a colocar um sensor extra. Ó, esse sensor cinza aqui eu tirei de um Fugauge, certo? Bem legal, mas não é o foco de hoje. É só para mostrar como que a gente vai fazer o controle de temperatura com esse termômetro. Muito, muito bom, tá bom? Então vamos lá começar? Eu vou tentar fazer sem cortes. Então se tiver qualquer erro de gravação, se eu errar qualquer coisa, engasgar, eu vou tentar fazer sem corte para que você veja que não houve manipulação na quantidade de gás. Beleza? No que consiste a nossa experiência? Então vamos pegar primeiro a garrafa dentro do freezer. Estou aqui com o Leonardo, ele vai me ajudar nessa tarefa. Está abrindo ali o frigobar, retirando. Opa! Dá para ver que está branquinha a garrafa, certo? Mas será que está gelada mesmo? Vamos lá, vamos colocar na balança. Dá uma olhada aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos sensores, certo? E vou colocar aqui embaixo da garrafa. Opa, eu tinha primeiro que ligar a balança para conferir. Vamos lá. Coloco aqui. Vai começar a cair a temperatura daqui a pouco. Deixa eu já colocar também é o de cima. Demora realmente um pouquinho para cair a temperatura, o sensor ele demora. Enquanto vai caindo a temperatura, deixa eu colocar aqui o nosso manômetro, a mangueira do manômetro na garrafa. Ok? Evitar pegar muito nela para não Evitar pegar nela para não degelar. Tá fechado lá os manômetros? Deixa eu conferir, porque a gente vai ver a pressão da garrafa que estava no congelador. Qual que é a pressão?
Tá molhando. Vou evitar mexer muito. Chega com a câmera lá, então. Ó, tá dando a pressão aí de 22 PSI. Tá entendendo só? 22 PSI. E agora? Certo? Ela tá bem congelada, o termômetro tá demorando bastante para cair a temperatura, mas com certeza ela tá algo próximo de 0 grau, tá? Mas vai cair. Vamos lá? Outra coisa, olha o peso que tá dando aqui, ó. 608 gramas, com a mangueira e tudo. Tá bom? O que eu quero mostrar para vocês é isso. Pressão, então, por volta aqui de 25 PSI, é isso mesmo? 24? Um pouco abaixo, é. Ok, 24 PSI. Não tem problema, porque você vai ver que... Então, o que eu quero demonstrar com essa experiência? O gás, ele está gelado. Então, aqui está simulando um dia muito frio, certo? Então, a pressão permanece baixa. 15 Correto? Certo. Então, num dia muito frio, se eu for fazer carga, certamente eu vou tender, se eu for fazer carga por pressão e não por peso, eu vou tender a colocar mais gás do que o necessário, porque eu vou tentar fazer por pressão. Agora, o que a gente vai fazer? Ó, continua caindo a temperatura, a gente não vai se apegar, isso daqui é realmente só para você ver que a garrafa está gelada, tá bom? Não tá muito em contato, né? Porque não a tá... garrafa é curva. Deixa eu ver se eu colocar aqui, se melhora. Opa, vamos ver. Bom, vai demorar, mas vocês entenderam, correto? Tá gelada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro de uma garrafa, dentro de um balde com água. Não é água quente. Já começou a subir. Ó, no momento que eu coloco na água, olha o que acontece. Começa a subir a pressão. Tá subindo. Correto? Começa a subir a pressão. Já chegou a 40, quase 45. quase 45. Deve chegar por volta aí de uns 60 ou mais, tá bom? Porque essa água não está quente, a água temperatura natural. Tá subindo. Tá subindo a pressão, vai subir mais ainda. 50 PSI. Sim. 50 PSI, ok? Tá passando. Beleza? Deu para entender o conceito? Vamos ver o peso, se mudou alguma coisa. Talvez mude porque a garrafa agora está molhada, mas vamos enxugar aqui um pouquinho e vamos colocar aqui. Então, ó, a quantidade É a mesma, né? o peso é o mesmo, ó, uma variação aqui de gramas, mas é por causa da posição, tá? Como tá ligado aqui na mangueira, então sempre dá uma diferença, certo? Ó, a temperatura já está subindo, lembra? Estava por volta de 14, agora a temperatura já está subindo e ó a pressão chegando ali acima, acima de 50 PSI, correto? Então, o que aconteceu? O peso do gás continua o mesmo, correto? Por volta de 600 gramas, um pouco mais, um pouco menos aqui. Por que dá essa diferença? Por causa da mangueira, tá certo? A mangueira está colocada fora, então conforme a gente mexe, muda algumas gramas. Isso daí não é problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu fosse fazer, então, num dia muito frio, uma carga, eu teria a tendência de colocar gás demais para poder atingir a pressão, certo? E aí vai dar retorno de líquido. Se tivesse um dia muito quente, teria a tendência de colocar gás de menos, porque a pressão ficaria alta mais fácil. Então, sempre que você for fazer uma carga de gás, procura fazer essa carga de gás por balança, tá bom? Muito barato uma balança dessa. Inclusive, tem o link. Aí embaixo, na descrição, tem o link com todas as ferramentas que a gente usa. Você não precisa de uma balança mais cara do que essa. Quando você for fazer a carga de gás, você vai precisar também de uma pecinha como essa. A gente chama de válvula dosadora. Deixa eu libertar ela aqui. Tá bom? Eu falei para vocês que eu não ia fazer corte. E olha, quando a gente não faz corte, acontecem esses acidentes, tá bom? Certo? Então, na hora de fazer a carga de gás,
utilizando balança, você precisa desse aparelhinho aqui, tá? Uma válvula dosadora. Alguém acha caro uma válvula dosadora? Ela custa uns R$ 200, mais ou menos. Mas ela vale cada centavo, tá certo? Porque ela te faz economizar muito gás e ela aumenta muito a precisão das suas cargas. Correto? Volta aqui comigo agora. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver a fim de aprender refrigeração da forma correta, trabalhar da forma certa, certo? Como fazem nas fábricas, como fazem nas autorizadas, vem estudar comigo, mesmo que você não saiba nada. A gente começa do absoluto zero e aí vai evoluindo até que o meu aluno se torna um técnico altamente qualificado. É também para aquele que já está no ramo, ele já é técnico, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, certo? Inclusive com a nova tecnologia inverter está disponível para todos os nossos alunos de refrigeração. Links na descrição. Sobre o valor, se você quiser saber, é tão acessível que na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor que você investiu. Beleza? Bom, por hoje é só. Até a próxima. Tchau.